Com um incêndio histórico que deixou 300 feridos e 187 mortos, o edifício Joelma deixou lembranças terríveis e histórias macabras. Aproveite a vinheta, deixe logo o seu like e se inscreva caso não seja inscrito. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Boco. Ocorrências que envolvem incêndios em edifícios são desesperadoras e demandam grande trabalho conjunto da polícia e bombeiros, além do apoio de moradores e vizinhos. São Paulo, sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. Às 8h54 da manhã, o ar-condicionado do 12º andar do edifício Joelma entra em curto-circuito e dá início a um dos maiores incêndios a edifício habitado no Brasil. O fogo toma conta de outros andares de forma muito rápida devido à falta de equipamentos preventivos. A quantidade de materiais inflamáveis também foi outro fator muito importante. O edifício não possui saídas de emergência, brigadas de incêndio, nem sequer um plano de evacuação. Logo que os moradores percebem o perigo, muitos conseguem descer pelos elevadores, mas a fuga dura pouco tempo, pois logo o fogo faz com que o elevador pare de funcionar e as mortes comecem a acontecer. Agora só restam as escadas, mas os andares mais baixos já estão consumidos pelas chamas. O que lhes resta fazer? Com o calor, a fumaça e o fogo cada vez mais perto, não dá para esperar muito. O jeito é correr escada acima em busca de um socorro que venha dos céus e possa resgatá-los em um heliponto. O socorro vem, mas o heliponto simplesmente não existe. O COI, Comandos de Operações Especiais, é acionado e, juntamente com helicópteros da Força Aérea Brasileira, realizam pela primeira vez na América do Sul uma operação usando esse tipo de aeronave. Várias frentes de salvamento, como militares, rota, bombeiros e o 4º Comar, também agiram em conjunto com o COI e a FAB, socorrendo as vítimas em solo. Sem heliponto e com a temperatura do terraço cada vez mais alta, com tantas pessoas aguardando o salvamento, é preciso agir rápido e arriscar-se. Nesse momento, no impasse entre a necessidade de fazer algo e não saber como, faz com que as vítimas vivas comecem a perder a esperança. Se o helicóptero pousar, pode fazer com que o terraço desabe, tirando qualquer chance de sobrevivência. Como socorrer essas pessoas aflitas, quase sem fôlego, diante da corrida pelas escadas e do efeito tóxico da fumaça? Num ato heróico, os militares aproximam a aeronave do edifício e o sargento Caçaniga, do COI, salta do helicóptero 4 metros abaixo. Com toda a coragem e bravura, o PM tem que organizar o salvamento com a dor insuportável de um tornozelo fraturado. Mesmo com todo o esforço, os tripulantes do helicóptero não conseguem salvar aquelas pessoas. O calor aumenta e a mistura de gases tóxicos da fumaça, somada ao esgotamento físico diante do esforço para chegar ao topo e o desespero, fazem com que algumas vítimas desmaiem. Uma delas acaba despencando. Enquanto voa em direção ao chão, uma emissora de TV captura o momento, mas para de filmar centésimos de segundos antes do corpo explodir no chão. Civis e outras equipes de imprensa acompanham a cena de terror. Enquanto isso, lá em cima, uma segunda aeronave entra em ação e quando o telhado do edifício atingia temperatura acima de 100 graus e sem nenhum equipamento apropriado para resgatar os sobreviventes, os militares conseguem colocar para dentro do helicóptero aqueles que também tiveram que ser bravos e fortes o suficiente para agarrar as pranchas lançadas a eles. Depois de resgatar as pessoas, o helicóptero leva os feridos para o heliponto da Câmara Municipal de São Paulo, onde estão os outros helicópteros e tripulação responsável por levá-los ao hospital.
Outras pessoas são salvas através de cabos presos por prédios vizinhos com a utilização da técnica Commando Crawl, na qual o militar escala por uma corda em posição horizontal até as vítimas. Todos os sobreviventes foram resgatados até às 13h30. Após o salvamento, equipes dos bombeiros continuam trabalhando para conter as chamas e depois procurar os corpos daqueles que não conseguiram escapar. Foi há 44 anos atrás e até hoje, o edifício Joelma atormenta a vida de muita gente. O prédio foi reformado e hoje chama-se Edifício Praça das Bandeiras. Muitas pessoas já visitaram o local para conhecer o cenário da tragédia, outros para produzir documentários, mas pelo que contam em diversos relatos, o local faz parte do grupo dos mais mal assombrados da cidade. Uma energia pesada e assustadora toma conta do lugar e algumas pessoas dizem que o terreno é mal assombrado desde o período da colonização. Quem visita o local não pode filmar nem tirar fotografias, nada, nenhum registro. Mas você pode ouvir histórias assustadoras se parar para conversar com os funcionários. Mas se não tiver coragem suficiente para ir até lá, não apague a luz e fique bem quietinho, porque nós vamos te contar tudo. Um homem que fez a auditoria do incêndio no dia seguinte ao ocorrido relatou que uma das peritas responsável pela investigação do caso tirou algumas fotos, mas algo surpreendente foi notado após a revelação dos negativos. Em seu relato, o ex-auditor recorda os pedaços de corpos que encontravam-se espalhados por todo lugar. Segundo ele, ao mesmo tempo que se via o corpo inteiro, num piscar de olhos, só se via a metade. Quanto às fotos reveladas meses mais tarde, que miravam corpos e objetos, simplesmente apareceram sem nada. O homem ainda afirma que 36 horas após o início do incêndio, ainda havia uma coluna de concreto queimando. Uma das visões mais macabras testemunhadas por ele foi 2 mulheres num banheiro no 19º andar, que foram encontradas mortas em pé, abraçadas, literalmente grudadas uma à outra. Não restava um fio de cabelo ou roupas. Muitos curiosos que passam pelo local se arrependem de ter feito isso. Você pode imaginar por quê? Um casal de estudantes em busca de fazer um trabalho da escola foi ao edifício numa noite de sábado e conseguiu permissão para chegar aos primeiros andares. O funcionário que autorizou acompanhou tudo o que eles faziam, através das câmeras de segurança. Mas ele nota algo muito estranho. Segundo ele, tinha mais alguém ali. Era uma sombra que lembrava um humano. O homem afirma que, pelo acesso que ele tinha ao espelho do elevador, percebeu que na hora em que o casal entrou, a mesma sombra escura, vista no vídeo, segurava a porta para eles. E quando o casal voltou ao térreo, o funcionário contou aos 2 exatamente o que viu. É claro que, diante do relato, o casal não perdeu tempo e sumiu dali o quanto antes. Os 2 tinham levado uma câmera filmadora, mas ao checar as imagens, não notaram nada de estranho. Um outro caso aterrorizante foi contado por 2 funcionárias que, numa determinada noite, ficaram trabalhando até mais tarde no 14º andar, quando de repente aconteceu algo assustador e sem explicação. Uma explosão na sala ao lado. Um vidro temperado explodiu sem que houvesse qualquer agente causador. De acordo com as 2 mulheres, não foi por conta do vento, pois todas as janelas estavam fechadas. O vidro simplesmente explodiu, contou uma delas. E é óbvio, não ficaram lá para descobrir o motivo. 2 rapazes também passaram por apuros no antigo edifício Joelma. Um homem que misteriosamente carregava muitas chaves teria chegado até eles e dizendo: "Antes da meia-noite, estarei à sua porta." E sumiu bem na frente dos 2 rapazes. E quando o relógio se aproxima das 23 horas, barulhos de chaves começam a vir do corredor, se aproximando cada vez mais. Quando os 2 olham para a porta, lá está o homem com as chaves penduradas na calça. Não demora muito e ele some novamente. Segundo funcionários do edifício Praça das Bandeiras, isso realmente aconteceu, tanto que na mesma noite os rapazes deixaram o prédio. Aparentemente, os estudantes têm um grande fascínio pelo local. Outro deles chegou até lá durante a noite para gravar um documentário do tipo Bruxa de Blair.
que seria um trabalho para a faculdade. Mas o estudante de publicidade Daniel Branco acabou agonizando bem no meio do processo. Ele chegou a falar sobre isso nas redes sociais, mas alguém que teria conhecimento dos casos acontecidos no prédio comentou: "Não mexa com isso." Mas ele insistiu. Ligou no local e lhe informaram que fotos e filmagens foram proibidas. Nem isso foi o bastante para ele. Então, foi até lá sem autorização. Ele voltou para casa, mas começou a sentir uma coceira estranha quando ainda estava no metrô. A coceira começou com uma bolinha vermelha que cresceu e quando Daniel chegou em casa, todo o seu corpo havia sido tomado por manchas vermelhas e, segundo ele mesmo, seu primo comentou que seu corpo estava pegando fogo. 2 horas mais tarde, a agonia e terror passaram, mas o documentário não foi executado. E você, não quer fazer uma visitinha ao antigo edifício Joelma? Responde aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço grande. Até o próximo.